Estamos entrando ao vivo para falar de força. Continuação da live sobre forças humanas. Hoje nós estamos falando aqui, inclusive, de neurociência, de neuroplasticidade. Nós vamos continuar, mesmo nesse horário, mesmo nesse sono que eu tô, por manter o propósito. Tem tudo a ver com força, tem tudo a ver com resistência, tem tudo a ver com capacidade de carga, tem tudo a ver com poder de reconstrução, que é a resiliência. É isso aí que nós vamos falar agora. O que é uma vida forte e uma vida fraca? Pela essência. Nós estamos falando da visão da filosofia da vida. Uma vida forte é uma vida própria, que ela nasceu para ser livre. Você só vê uma vida com 100% da sua força quando ela é livre. Isso a gente vê muito na questão da interpretação da simbólica dos animais selvagens e dos animais criados em cativeiro. Não dá para comparar a força de um cavalo selvagem com um cavalo criado em cativeiro. O cavalo selvagem sabe exatamente de tudo que ele é capaz. O cavalo criado em cativeiro não tem a menor ideia. Ele fica preso, ele é humilhado, ele é amarrado, ele é maltratado. Tudo de uma maneira que o cavalo selvagem não deixa, não permite, não aceita. Então a vida forte tem a ver com aceitação. Não aceitação de cabrestos, de castrações. Extremamente filosófico o assunto que a gente está agora. E olha que de acordo com o que eu preparei hoje aqui, estava falando até de neuroplasticidade, de brotamento e ativações de sinapses latentes. Olha como é que o negócio vai. Só que aí, como a gente continua o assunto da live de ontem, que é improviso e capacidade de adaptação, a gente não deixa o assunto fugir, virar uma distração totalmente fora de controle, porque existe um norte, um caminho a ser seguido. E o caminho a ser seguido hoje tem a ver com uma vida forte, uma vida livre. Ao contrário, é o oposto de uma vida de escravidão. É sobre isso que nós estamos falando. A liberdade, ela é associada à força. Agora nós estamos falando do ser humano, agora nós estamos falando da gente. A nossa liberdade acontece quando a pessoa é uma pessoa forte e ela é associada com coragem. Ela é 100% da aceitação da obrigação, do dever, do chamado. A coragem, ela não aceita desculpas. É para isso que nós estamos falando disso. Porque a vida fraca, a vida de escravidão, de aceitação de limites e de imposições de outras pessoas, ela leva e ela é relacionada com a fraqueza da pessoa e com o medo da pessoa. Ela provoca muitos medos quando a pessoa é uma pessoa fraca. E ela ainda leva para o mal do século, o vitimismo, que é a justificação, quando a pessoa começa a inventar desculpas pelos seus fracassos e não assume as responsabilidades. Então não tem que inventar desculpas, não tem que inventar história. O que aconteceu até aqui já passou. Agora daqui para frente é 100% responsabilidade minha para cortar os males pela raiz e permitir na minha vida só assunto de bem, só assunto que esteja conectado no caminho do propósito. Para que a vida não seja uma vida de distrações e de superficialidades, que tem tudo a ver com fraquezas. Os automimos são as distrações que a gente tem pelos prazeres sensíveis ao corpo. Enquanto o prazer irascível, que é o apetite que a gente tem de realizações, não de sensações, o apetite irascível, ele é resultado do cumprimento do chamado. Só acontece realização com a pessoa forte naquele assunto, naquele tema. Só uma pessoa forte realiza. E aí a gente está falando de métodos de criação de força.
Tudo isso que a gente está falando, que a gente ainda não entrou no assunto da neuroplasticidade em si, a gente está falando da criação de força pelo indivíduo, não é do nada. Isso tem a ver com absorção de energia externa. A sensibilidade da pessoa, ela é fruto, ela é tudo aquilo que acontece depois da capacidade de absorção de energia da mentalidade da pessoa. Então, conforme anda a cabeça da pessoa, o estado emocional, a saúde mental, a capacidade de estudo, a conectividade com o meio, acontece a mudança emocional que vai despertar a tomada de ação, de decisão. Que foi a primeira live do ano, falando de pensamento, sentimento, ação e resultado. É a sequência do livro do Paulo Vieira, Poder da Ação. Pessoas fortes agem e agem assertivamente e agem agora. É mais do que uma visão. São 2, 3 visões do mesmo assunto, do mesmo tópico, que é a ação. Isso é realmente o que acontece. E uma vez firmado o compromisso, quanto mais forte o compromisso, a gente já falou de como é que é a hierarquia na fortaleza dos compromissos, quanto mais público e quanto mais aberto e quanto mais irascível, quanto mais ligado a realizações, não é o apetite sensível, o apetite concupiscível, que está ligado ao nosso corpo. Porque é gostosinho, porque é quente, porque é doce, porque é sonoro, agradável. Isso nós estamos falando de outro apetite, de realização de objetivos, alcance, bater meta. Isso é outra pegada. Então, quando você assume compromissos cada vez maiores, esses compromissos puxam a gente a ser fortalecidos durante o caminho. Isso é algo para parar e meditar. Então a gente está falando de criação de força. Aí a gente retoma assuntos como modelagem, a gente retoma assuntos como criação de força corporal, mental e espiritual. Como se cria força? A analogia básica daqui hoje é igualzinho como se estivesse numa academia. A força não é criada do zero. O estímulo é. O estímulo é uma faísca, uma centelha. Agora, a construção do músculo, força, depende igualzinho de ser exercitado quanto um músculo físico na academia. Isso só acontece por repetição. Porque a mãe da neuroplasticidade é a repetição, da programação neurolinguística. Na PNL, em programação neurolinguística, um dos fatores mais determinantes para a mudança da programação na mente do indivíduo é a repetição. Por isso que os programas de TV programam tanto a nossa cabeça, porque a programação é em horário sistemático, com doses programadas de tempo, e a exposição é focada ao público-alvo. Ele fala a língua que o público-alvo entende. Então tem a ver ainda com efetividade da informação. Tem a ver com a comunicação. Se está comunicando na língua que vai entrar, ela programa a mentalidade de quem estiver assistindo. Bacana isso aí quando você vai ter a capacidade de usar isso ao seu favor e não viver no automático, sendo cobaia dessas experiências que a mídia faz com a gente. Então, quando eu sou protagonista da minha própria vida, quando eu exerço a minha liberdade com coragem, eu estou assumindo um compromisso de me fortalecer ao caminho, durante o caminho. Maluco esses assuntos. Para quem está chegando agora, vai ficar sabendo, vai descobrir em algum ponto que nós estamos no meio de um projeto chamado Projeto 365, no qual eu assumi, antes do ano novo, em fazer uma live todo dia sobre assuntos diversos que têm a ver um tema, eles têm um tema principal que é a evolução da mentalidade.
A evolução da mentalidade é o assunto no qual eu domino porque eu conto o caso da minha transformação de mentalidade. Eu passei pela modelagem, pelo fortalecimento nutricional, corporal. Tem a ver com nutrição e tem a ver com exercício. No meu caso foi um segundo momento, mas nós podemos fazer um anexo aqui. Nutrição versus exercício. Atividade física, vai. Então eu separei corpo, alma e espírito. Eu separei corpo como nutrição e exercício. Alma como estudo e relacionamento, uma vez que a gente divide o lado direito do lado esquerdo do cérebro, o lado esquerdo com raciocínio e tudo mais, o lado direito com artes e com viagens, tudo. A gente está deixando esse lado esquerdo e esse lado direito juntamente com o coração também, com a nossa capacidade emocional. Então nós temos 2 tópicos para isso. E nós temos fortalecimento espiritual, que é com a oração. E também vamos colocar aqui caridade. Estou até escrevendo aqui porque a live fica salva, só que ela fica gravada aqui na minha agenda, aqui, no meu caderno. Dia por dia nós estamos fazendo... Isso aqui pode sair um livro disso, inclusive. Então, o sistema de criação de força, além da faísca, além do dia, que é o dia D, aquele dia do despertar, também é correlacionado como se fosse um exercício. Então, a criação de força, ela vem com repetição. Então, quais são as pessoas que a gente modela? Pessoas que têm a força que a gente quer ter. Quanto a gente está exposto a elas? Quanto a gente segue ela nos stories? Ou quanto a gente segue ela na vida real? Ou quanto a gente lê sobre elas? Tem livro. Dá para modelar. Estudo. Quando eu estou estudando algum assunto técnico, eu vou me fortalecendo naquela base, naquele estudo, naquele tópico. E o relacionamento. Quanto mais eu me esforço em relacionar-me profundamente com as pessoas, mais fica polida essa dinâmica da evolução emocional. Por quê? Porque se eu aprendo a controlar as minhas emoções e não agir impulsivamente com outras pessoas, simplesmente pelo raciocínio, mas levando em conta as emoções da outra pessoa, eu vou ser uma pessoa mais controlada e mais estável. E a estabilidade, como base, ela fortalece a altura. Ela proporciona a altura do desenvolvimento sem que ele caia. Olha quanta analogia dá para fazer a partir disso. Se eu tenho uma base bem estabelecida, eu posso ir mais alto que eu não caio. Parece simples. Só que com quantas pessoas a gente se relaciona com profundidade? Hoje eu conversei, mandei umas mensagens, ele respondeu, o Dr. Jorge Luiz, que eu sigo, um cara fantástico, que está no começo do Instagram dele. Eu vi ele escrever lá que 90 dias atrás isso aqui era tudo mato, ele deve estar com uns 5 mil seguidores hoje. Dr. Jorge, especialista em desenvolvimento, em temperamentos, em camadas de desenvolvimento emocional das pessoas, médico. E estava me falando, Diego, você como sanguíneo, temperamento da dispersão do ar, temperamento relacionado à filosofia, comunicação, pulmão, tudo mais, beleza, tal. Só que aonde você se aprofunda, tem que condensar isso aí em algum ponto. Essa foi a ideia que eu levei dessa interpretação. Eu já tive até vontade de começar a falar sobre temperamentos, mas primeiro eu vou dominar o meu, um pouco mais. Assim que eu acabar de entender a dinâmica do sanguíneo, eu vou entrar para colérico, para fleumático e para melancólico. Porque uma vez que você entende, compreende um pouco mais como pode ser que funcione as linguagens que a pessoa vai entender, é sinal que você está se preocupando mais com ela para ter uma comunicação mais assertiva.
Quando a gente entende de temperamentos das pessoas, a gente entende sobre aquilo que a gente pode falar e não pode, e sobre aquilo que vai gerar resultados mais assertivos. De acordo com os temperamentos. Tem a ver com as motivações e não as motivações, mas os modos de operação, os modos de comunicação, modos de tomada de decisão. Agora, as motivações é extremamente vantajoso que se entenda um pouco sobre as camadas de desenvolvimento na questão de amadurecimento das pessoas. As motivações saem do centro do umbigo da pessoa, como se ela fosse a referência do mundo, que tudo que acontece é por ela, é para ela, é contra ela. Ela sai disso e vai para os seus limites, ela sai do centro dela, sai de dentro dela e vai para o seu externo, para o seu limite. Ela fica na sua casca. Então a pessoa mais se conhece na questão de limites. Então o corpo desenvolve, a linguagem desenvolve, as habilidades desenvolvem, as forças, as capacidades e os resultados se desenvolvem. Isso é assunto da 5ª camada. A 4ª camada é interna da pessoa. É egoísta e vitimista, porque ela é fraca ainda. E nós estamos falando de força, de liberdade e de escravidão. Então vocês entendem que é relacionado como a gente vai falar isso através do estudo de temperamentos e para quem a gente vai falar isso, por que a gente vai falar isso, de acordo com os estudos dos níveis de desenvolvimento das camadas de personalidade. Que quando eu tenho uma pessoa fraca e vitimista, e incapaz e se sente injustiçada ainda, além do mais, eu já tenho que ir preparado para como contribuir para que ela se desenvolva. E se eu vejo uma pessoa já forte, já prazerosa em se testar e se desenvolver e tudo mais, a gente pode começar a conduzir essa pessoa para serviço, para ela compreender que a força por si só não vale. A força por um dever vale mais. A força pela força não tem propósito, mas a força pelo trabalho, pela contribuição, ela tem propósito. Então, às vezes, vale mais um pouco mais fraco que contribui mais do que um pouco mais forte que contribui menos. Depende da situação. É uma balança. Então, nós estamos falando que a vida livre é aquela pessoa que escolhe aprisionar o próprio corpo para extrair dele o que tem de melhor no seu limite, focando uma contribuição com o meio. Essa é a maior liberdade que pode acontecer. Como isso acontece? Quando essa pessoa nota que toda a energia que ela tem, ela veio de fora, ela é externa. Não é dela. Ela não é a maravilha do universo. A energia veio toda de fora. Ela é a chave de como vai ser transformada e canalizada essa energia. E essa liberdade toda é quando ela consegue liberar toda a energia que veio de fora, canalizada no caminho que ela escolheu livremente. Que ela se sentiu chamada. Quando a gente age pelo nosso sentido, pela nossa alma, a gente está agindo de maneira livre. Essa é a questão da liberdade que eu queria falar como resultado de uma vida forte. Uma vida forte consegue esse tipo de liberdade. Ela atinge, inclusive ela vara da camada 6, ela vai para a camada 7. Já é uma camada espiritualizada, com um senso de dever e de contribuição que transcende ainda, passa do entendimento lógico, vai para um entendimento, vamos dizer divino, mas é mais do que isso. Então, esse tipo de compreensão de força, quando desperta um sentimento, um senso
de autoconhecimento, de se testar, quando a pessoa ainda está na 5ª camada, e de repente ela passa para a 6ª, de contribuir e abrir mão dos prazeres físicos, os prazeres que são os mimos, que a gente tinha falado anteriormente, que é banho quente demais, muito tempo, a pessoa fica mole, muito açúcar, a pessoa fica mole, muito tempo sem oração e sem caridade, a pessoa fica com o espírito amolecido também, que não serve para nada, porque a gente ia já para o 4º tópico dos métodos de criação de força. A criação de força espiritual, ela vem com oração e caridade. Princípios básicos da religião. Vamos lá. Não é aula sobre religião hoje. Só que religião. Estou anotando aqui. E fé. A gente precisa já deixar determinado e orientado da onde vêm os termos, que são os termos muito usados ainda nas lives que a gente vai fazer pela frente. Vão ser muito utilizados. A fé, não como decisão individual, mas a fé como uma graça recebida. Não é todo mundo que tem fé. A fé, ela é um presente que é dado. Quem tem fé e dorme em paz, sem medo, descansa em fé. É uma pessoa privilegiada, uma pessoa agraciada. Foi tirada dela o medo, a incerteza, a dúvida e acalmado o coração. Isso é fé que ela recebeu. Muitas vezes a fé é resultado, é reconhecimento da religião da pessoa. Religião no sentido de religar-se com outras pessoas. Religar-se no sentido próprio e não no sentido superficial, no sentido profundo. Então, conexões com intimidade com outras pessoas. Conexões fortes com outras pessoas. Conexões fortes tem a ver com conexões livres. Conexão sem pressão. Conexão de bom grado. Olha quanto insight, quanto correlacionamento dá para fazer, quanta correlação. Uma relação profunda e pura é uma relação livre, no qual duas pessoas, por opção própria, por uma unidade, por um propósito, se decidem livremente se tornar um só, por um propósito. Isso é uma conexão profunda. Por isso que é a conexão que não acaba. Ela envolve Deus no negócio. Tem 3 pessoas. Pode sair uma que Deus está com a outra ainda esperando ela. Quanta gente vai entender isso? Que um casamento é marido, mulher e Deus. E se uma das pessoas saírem, desistir, Deus ainda vai estar com a outra esperando ela voltar. Até que a morte se pare. Maluca essa interpretação. Enfim, essa pessoa de fé, essa pessoa forte, por graça, por decisão, por trabalho, por modelagem, por estudo, por esforço em relacionamento e tudo mais, uma pessoa forte, uma pessoa livre, que a gente está falando tudo aqui, ela consegue ter uma vida mais positiva do que as outras pessoas. A positividade não é a negação dos problemas, mas ela é a aceitação dos problemas e a preocupação na manutenção do foco nas soluções, nos meios de solução. Quanto mais a pessoa se desesperar, tiver sem fé, estiver se sentindo fraco, estiver se sentindo com medo, é porque ela só está pensando no problema. Esse é o ponto. Esse é o ponto dela parar de pensar no problema e começar a pensar em solução. Isso é uma atitude de pessoa forte. Então,
por todas essas abordagens, por todos esses lados que a gente viu agora sobre força, instalação de força ou falta de força, levando à liberdade da vida da pessoa ou escravidão na vida da pessoa, a gente tem algumas ideias para pensar sobre isso e ter o que aplicar no dia seguinte. Um dos meus melhores aprendizados que eu tive foi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive eu já fiz live sobre ele. Ele me deu um aprendizado incrível quando ele foi separado em capítulos, os quais eu lia toda noite um capítulo e passava o dia todo seguinte aplicando. E quando a gente aprende, que a gente muda a mentalidade, é aprendizado. A gente só finaliza o processo de aprendizado com o ensino. Então você só sedimentou aquilo que você achava que tinha aprendido, você termina de aprender quando você está ensinando para alguém. Porque você repetindo aquilo de maneira mais simples, que é a maneira na qual a gente vai usar para ensinar, é a maneira que o seu coração vai guardar aquilo que você está ensinando. Vai ficar educado naquilo, não só informado. Vai passar disso, vai ser educado naquilo. Essa é a ideia. Esses mecanismos, todos esses insights, todas essas interpretações e ângulos de vista sobre força, liberdade, fraqueza, levando a uma vida livre, uma vida de coragem, uma vida virtuosa. Nós vamos falar mais ainda sobre isso. Mas por hoje é isso aí. Valeu!